Olá! Você já reparou que duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo tratamento com o mesmo médico, tomando o mesmo remédio e mesmo assim uma melhora muito mais rápido e a outra praticamente não muda? Ou então, uma pessoa que faz terapia, meditação, reiki, muda a alimentação, começa a atividade física e parece que a vida dela simplesmente vira uma chave. Enquanto outra faz exatamente as mesmas coisas e continua do mesmo jeito. Por quê? Será que algumas pessoas nasceram com mais sorte do que outras? Será que algumas têm mais fé? Ou será que existe alguma coisa acontecendo dentro do cérebro e do corpo que a maioria das pessoas simplesmente nunca aprendeu? Porque a resposta que eu encontrei pesquisando sobre isso me surpreendeu muito. E sinceramente, depois que eu entendi isso, eu, pelo menos, nunca mais consegui olhar para um tratamento da mesma maneira. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo é uma peça muito importante do quebra-cabeça que nós estamos montando desde o primeiro episódio dessa série, do que é a saúde holística. Bom, todo mundo já ouviu alguém dizer alguma frase parecida como essa. Eu acho que isso é psicológico. Como se psicológico significasse inventado. Como se aquilo que acontece na sua mente não tivesse efeito nenhum no seu corpo, né? Mas a ciência vem mostrando justamente o contrário. Existe um fenômeno tão impressionante que ele obrigou a medicina a mudar a forma como os estudos clínicos são feitos. Esse fenômeno recebeu o nome de efeito placebo. E antes que você pense que placebo significa enganar alguém, calma, porque não tem nada a ver com isso, tá? Imagine então que você recebe um comprimido. Você acredita profundamente que aquele comprimido vai melhorar a sua dor. Então o seu cérebro recebe essa informação. E aí ele começa a liberar substâncias reais, endorfinas, dopamina, outros neurotransmissores envolvidos na percepção da dor, da ansiedade e do bem-estar. Ou seja, o comprimido pode não conter o princípio ativo, mas a resposta do seu organismo é completamente real. E é exatamente por isso que praticamente todos os grandes ensaios clínicos modernos utilizam grupos placebo. Porque se eles não fizessem isso, fica impossível saber se foi o medicamento que funcionou ou se parte daquela melhora veio da própria resposta do organismo da pessoa. Bom, um dos pesquisadores que me ajudou a entender esse fenômeno foi o neurocientista Fabrizio Benedetti, da Universidade de Turim, na Itália. Ele dedicou décadas estudando como expectativa, aprendizado e contexto conseguem modificar respostas fisiológicas. Os estudos dele mostram que a expectativa não muda só a percepção. Ela pode modificar respostas neurológicas, hormonais e até imunológicas, ou seja, aquilo que acontece dentro da sua mente não fica preso dentro da sua mente. Seu corpo inteiro participa dessa conversa. E não tem como fugir disso, tá, gente? Sem contar que isso combina perfeitamente com tudo aquilo que nós vimos e falamos até agora, principalmente na psiconeuroimunologia. Aliás, eu quero fazer para você uma pergunta. Você já percebeu que existem pessoas que entram em qualquer tratamento acreditando que vai dar certo? E outras que entram já tendo certeza, convencidas de que não vai funcionar? Escreve aqui nos comentários para mim se você já passou por isso ou conhece alguém que também é assim. E você? Você se considera uma pessoa otimista ou pessimista quando começa alguma coisa? Eu tô muito curiosa para ver a resposta de vocês, então responde aqui para mim, por favor, nos comentários, tá? Mas agora vem a parte que quase ninguém conhece. Se então existe o efeito placebo, existe também o contrário, o efeito nocebo. E esse é assustador. Imagina então uma pessoa que recebe um medicamento e antes de tomar, ela lê uma lista enorme de possíveis efeitos colaterais. E aí ela começa a ficar com medo, ela cria expectativas negativas e dias depois ela começa a sentir exatamente aqueles sintomas. Mesmo quando recebeu um comprimido sem princípio ativo nenhum. Parece inacreditável, né, gente? Mas isso já foi demonstrado em diversos estudos científicos. Ou seja,
assim como expectativas positivas podem sim ajudar o organismo, as expectativas negativas também podem provocar respostas fisiológicas reais no nosso corpo. O seu cérebro interpreta aquela ameaça e responde como se ela estivesse realmente acontecendo. Então, talvez agora você possa estar pensando assim, então é só pensar positivo? Ah, quem nos dera! Quem nos dera, não é mesmo? É claro que não. E eu faço questão de deixar isso muito claro para vocês, gente. Pensamento positivo sozinho não cura nada, não cura doença e seria até irresponsável da minha parte dizer isso. Mas também é um enorme erro acreditar que pensamentos, emoções e crenças não influenciam em absolutamente nada, porque a própria ciência já mostrou que influenciam sim. E a questão é que saúde não depende só de um único fator. Ela é construída por vários pilares trabalhando juntos. Foi justamente por isso que eu escolhi chamar esse canal de Holistic Health, porque saúde é integração, não competição. Não existe medicina contra terapias integrativas. Não existe ciência contra a espiritualidade. Não existe corpo separado da mente. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tudo isso conversa e se casa perfeitamente. E talvez essa seja uma das maiores reflexões desse vídeo. Não é porque duas pessoas receberam o mesmo tratamento que elas receberam o mesmo tratamento. Entendeu? Porque cada uma chegou ali com uma história diferente, uma genética diferente, um estilo de vida diferente, um nível de estresse diferente, um sistema nervoso diferente, qualidade de vida, alimentação, rede de apoio, crenças complementares, tudo isso afeta profundamente o efeito placebo e o efeito nocebo. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido apenas qual tratamento que vai funcionar para mim? Mas a pergunta pode ser em que terreno esse tratamento está sendo aplicado dentro de mim. Porque até a melhor semente do mundo encontra dificuldade para crescer em um solo completamente seco, não é mesmo? E é exatamente por isso que eu acredito tanto na saúde holística. Não porque ela substitui a medicina, mas porque amplia o nosso olhar e nos lembra que existem vários fatores físicos, emocionais, sociais, comportamentais e ambientais influenciando a nossa saúde ao mesmo tempo. E quando nós começamos a cuidar desse conjunto, as possibilidades de transformação aumentam muito mais. E aí, gostaram desse vídeo? Comenta aqui pra gente. No próximo episódio, nós vamos entrar no tema que, na minha opinião, vai fechar uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça que a gente vem construindo até agora. Nós vamos falar sobre como o cérebro consegue literalmente se reorganizar ao longo da vida. Você vai conhecer histórias reais que parecem impossíveis, mas todas foram documentadas pela neurociência. E talvez você descubra que o seu cérebro é muito mais adaptável do que você sempre acreditou. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. Porque entender como que o seu corpo funciona é importante, mas entender que você não precisa ser prisioneiro da sua história pode ser o começo para uma vida completamente diferente. Seja muito bem-vindo ao meu universo da saúde holística. Até mais. Tchau, tchau.